Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui é para a gente falar sobre seleção brasileira, sobre Tite, porque após a derrota para a Argentina na final da Copa América, o que mais está saindo de notícia por aí é pedindo, a galera falando sobre Tite, falando sobre a seleção e pedindo, né, as pessoas pedindo realmente a demissão de Tite. Mas será que essa discussão realmente está sendo uma discussão justa? Será que realmente as pessoas estão utilizando argumentos que faz sentido de fato a demissão do nosso treinador hoje, da nossa seleção, o treinador da nossa seleção? Será realmente que faz sentido todas essas justificativas que estão utilizando? Né? E é justamente esse vídeo aqui que eu quero passar meu ponto de vista, beleza? Eu quero trazer alguns números aqui para vocês e eu quero trazer o meu ponto de vista, já que está sendo muito comparado, sendo comparada a nossa seleção com algumas seleções europeias, né? Muito está se dizendo que o Brasil não vai muito longe na Copa do Mundo. Muitos estão, a galera dizendo que quando a gente enfrenta uma seleção europeia, a gente não vai conseguir vencer de jeito nenhum, né? Dizendo que se o Brasil, quando o Brasil só vai chegar realmente na Copa do Mundo para ser campeão quando joga mal a eliminatória, velho, é tanta baboseira que a gente está escutando que realmente para mim não faz tanto sentido. Então, por mais que eu entendo que realmente a gente não está vendo mais aquela seleção, aquele jogo, né, que a gente via antes, aquela seleção que brilhava, que encantava, e muito a gente se compara com aquela seleção que a gente tinha, né? Eu pego muito a seleção de 2006 ali, onde a gente tinha Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Kaká, o Robinho, Roberto Carlos, Cafu. Era realmente uma seleção mágica, eram muitos talentos, mas hoje a gente não tem mais esses talentos, né? E nosso grande talento de fato hoje é o Neymar, né? O grande talento hoje da nossa seleção. Mas a galera compara muito com aquela seleção e a galera quer ver aquele jogo bonito que tinha antes e a galera compara muito com a seleção, as seleções da Europa, né? E primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês em relação ao Tite é justamente alguns números do Tite, para a gente poder fazer algumas comparações, né? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esses números, mas eu trouxe aqui, eu anotei aqui para vocês, ó. Primeira coisa, o Tite tem 61 jogos pela seleção brasileira, são 45 vitórias, 11 empates e apenas 5 derrotas, beleza? Essas 5 derrotas que o Tite teve, apenas 2 foram derrotas oficiais. Uma foi para a Bélgica na Copa do Mundo, onde a gente perdeu aquele jogo e foi eliminado nas quartas de finais. E o outro jogo foi agora na final, perdendo para a Argentina. Apenas esses 2 jogos oficiais. O Tite tem hoje pela seleção aproximadamente 80% de aproveitamento. Por exemplo, para você ver em relação a gols também, o Brasil com o Tite tem 127 gols marcados, né? 22 gols sofridos, beleza? 105 gols de saldo de gols, né? E jogos em que não sofreu, em que sofreu gols foram 19 jogos e jogos que não sofreu gols foi 41 jogos. Hoje, sem dúvida nenhuma, é inegável que a gente tem uma dos melhores defesas, né? Realmente a defesa do Brasil. O sistema defensivo do Brasil é muito forte mesmo. Mas uma coisa que está sendo muito comentada é comparação com a Europa. E vamos pegar agora as seleções da Europa. Hoje, quando você olha em termos individual, disparado, a melhor seleção da Europa é a França, sem dúvidas nenhuma. A França tem muitos talentos. Eu fiz aqui uma lista para vocês terem ideia de jogadores da França que não foram convocados, só para vocês terem ideia. Ó, Lacazette, Lemar, Theo Hernandes, Upamecano, Laporte, Camavinga, nenhum desses jogadores foram convocados. E a seleção da França é uma seleção muito forte. Pogba, Kanté, Griezmann, Benzema, Mbappé. Olha que seleção a seleção da França. E vamos avaliar como foi a Eurocopa da França? Vamos pensar como foi a Eurocopa da França? Num grupo, a França começou na Eurocopa com o grupo da morte, né? Um grupo onde tinha o campeão da Copa do Mundo de 2014, o campeão atual que era o atual da Eurocopa, que foi campeão, que foi Portugal, né? Campeão em 2016. Tinha o campeão da Copa do Mundo de 2018, que é a França, ou seja, 3 times muito fortes, que era a França, Portugal e Alemanha. Absurdo o grupo da morte. Mas quem foi o grande destaque desse grupo? A Hungria. A Hungria foi o grande destaque desse grupo. A Hungria, no primeiro jogo, perdeu para Portugal por 3-0, sendo que os 3 gols
O primeiro gol saiu nos 37 minutos do segundo tempo e os outros 2 gols nos acréscimos, sendo que antes desse primeiro gol de Portugal, a Hungria tinha feito um gol, mas aí foi marcado o impedimento pelo VAR, né? Legal, beleza. A Hungria perdeu esse primeiro jogo, mas Portugal teve muita dificuldade. O segundo jogo da Hungria foi contra a França não conseguiu vencer a Hungria saiu na frente. Depois a França foi para cima, conseguiu o empate e terminou nisso. A Hungria conseguiu segurar o empate. O terceiro jogo foi contra a Alemanha, onde foi um empate por 2-2 e a Alemanha quase ficou fora. Quase ficou fora, velho. Quase ficou fora, porque foi um empate por 2-2. E a Hungria acabou sendo eliminada na fase de grupos. Mas poderia ter passado. Poderia ter passado. Teve chances de ser passado. Por quê? O futebol mudou, velho. O futebol mudou. Beleza, a França avançou. Chegou nas oitavas de finais, a França perdeu para quem? Para a Suíça, velho. A França foi eliminada para a Suíça. Onde o principal jogador da Suíça é quem? Shaqiri, que é banco do Liverpool. O principal atacante da Suíça é o Embolou, que é banco do Borussia Mönchengladbach. O que justifica uma seleção como a França, que é a melhor seleção em termos de individuais do mundo, atual campeã de Copa do Mundo, perder para a Suíça? O futebol, galera, mudou. O futebol mudou completamente. Hoje em dia não tem mais seleção boba, não. Não existe mais seleção boba, não. Hoje, as seleções cresceram muito taticamente por conta do acesso a informações. Hoje o acesso a informações está muito fácil, está muito tranquilo, então as seleções cresceram, as pequenas seleções cresceram muito taticamente, né? E hoje o futebol também é muito físico. Então o que é que as seleções estão fazendo? O que é que a Hungria fez, né? E o que as seleções daqui da América do Sul estão fazendo também? Eles estão jogando com simplesmente 2 linhas de 5 ali atrás. E é muito difícil você penetrar 2 linhas de 5 ali atrás, sabe? Onde tem um contato físico muito grande, onde você começa a povoar toda a sua área defensiva e fica difícil de infiltrar. Realmente precisa muito do talento individual, mas nem sempre o talento individual vai vencer essas 2 linhas de 5. Então, por isso que hoje o futebol evoluiu muito taticamente, fisicamente. Hoje em dia não tem mais seleção boba. E isso acontece muito aqui também na América do Sul. Não tem mais seleção boba. Hoje em dia está muito difícil. Olha o que a República Tcheca fez nessa Eurocopa. Olha o que a República Tcheca fez, sabe? Então, hoje as seleções... Olha o que a Dinamarca, outra equipe, Dinamarca. Hoje as seleções, taticamente, está muito forte. O futebol realmente mudou. Hoje, não é simplesmente você ter grandes talentos que você vai vencer o jogo. Não, não significa. Se fosse em termos individuais, a seleção brasileira estaria no topo do mundo, sim, sabe? Porque tem grandes talentos individuais. A equipe brasileira. Mas o futebol mudou, o futebol é tático. E nós não temos a mesma seleção que antes. Eu digo que em termos defensivos, a seleção brasileira é forte. Se você pegar ali os 2 zagueiros e Casemiro, é muito forte. É um dos melhores do mundo, se não for a melhor. Agora, quando você trata para frente, você observa que tem o Neymar, o grande talento individual, mas as outras peças não correspondem, nós não temos mais aquelas peças que tinham antes, né? Obviamente, precisa melhorar, o Tite precisa melhorar? Sim, muito, precisa melhorar demais, porque principalmente quando a gente sai perdendo, uma grande dificuldade que a gente teve é que no momento que a gente está perdendo, o grande desafogo está sendo o quê? Toca a bola em Neymar para ele tentar resolver, e a gente precisa treinar isso na seleção brasileira, em como você quebrar essas linhas totalmente defensivas, né, que fica esses caras jogando totalmente lá atrás. É difícil quebrar, mas existe tática para isso. E a seleção precisa evoluir muito nesse quesito, né? Se você pegar e analisar friamente o jogo contra a Argentina fez um gol com a falha individual do Renan Lodge, né? Hoje a gente sofre muito nas laterais, nós não temos aqueles mesmos laterais de antes, né? Onde a gente já teve o Cafu, o Roberto Carlos, onde a gente tinha o Daniel Alves e o Marcelo. Hoje não é o mesmo. E foi uma falha individual. O gol que o Brasil tomou foi uma falha individual do Renan Lodge. Após esse gol, a Argentina recuou totalmente. A Argentina não teve mais chances durante o jogo. Praticamente não teve chance durante o jogo. Teve uma chance no final com o Messi. Mas o Brasil dominou todo o jogo, o Brasil criou oportunidades, mas não conseguiu concluir. O Brasil não conseguiu quebrar essas linhas defensivas da Argentina, que também utilizou a catimba, utilizou ali as faltas para poder segurar o jogo, né? Não tem nada, isso é de jogo, eles utilizaram essas armas que eles tinham, mas ficou muito difícil quebrar essas linhas. Mas o Brasil foi muito superior e tomou um gol apenas através de uma falha individual. E a galera, por conta desse jogo, já está criticando totalmente o trabalho de Tite, já está pedindo a demissão do técnico brasileiro.
brigando, realmente pedindo a demissão do Tite, cobrando que o Brasil tem um futebol excepcional, sendo que o Brasil aqui na América do Sul enfrenta seleções que jogam no mesmo estilo da Hungria, né? Totalmente fechado, totalmente recuado. E a gente coloca todo o mérito, tira todo o mérito de Tite durante todo esse tempo. Lembrando que o Brasil, antes de Tite, estava tendo dificuldade para se classificar e estava fora da zona de classificação das eliminatórias, velho, com Dunga. Estava fora o Brasil, sabe? E hoje a gente não passa nem dificuldade nas eliminatórias, de nem correr risco de ficar de fora. E a gente está pegando todo o trabalho que o Tite está fazendo, todo o trabalho está jogando no lixo, pô, por conta de 2 derrotas em jogos oficiais, uma contra a Bélgica, né, onde também jogamos melhor do que a Bélgica, e agora contra a Argentina, onde jogamos melhor que a Argentina e acabou tomando um gol através de uma falha individual de Renan Lodge. E a gente quer pegar todo o mérito da seleção brasileira, do comando de Tite na seleção brasileira, e quer jogar no lixo, cobrando um futebol bonito, cobrando um futebol que enche os olhos, sendo que hoje na Europa a gente não vê um time, uma seleção realmente jogar um futebol que enche os olhos. Por quê? Porque mudou. Hoje o futebol é tático, hoje o futebol é muito físico. Hoje não é somente ter talento individual que vai ganhar o jogo, pelo contrário. E é isso que está sendo questionado, velho, sabe? É isso que está sendo questionado. Então, eu sou totalmente contra a demissão de Tite. Não estou aqui dizendo também que pô, tá 100% a seleção brasileira, tá lindo o trabalho dele. Não estou falando isso não, velho. Não estou falando isso não. Tem que melhorar muito taticamente. Principalmente quando a gente sai perdendo, o Brasil está tendo dificuldade, realmente o desafogo está sendo o Neymar. E a gente precisa melhorar nesse quesito, sem dúvida nenhuma. A gente precisa evoluir ainda mais taticamente, principalmente no setor ofensivo, né? Porque a nossa linha defensiva é muito forte mesmo. Né? A gente precisa melhorar demais no setor ofensivo, em termos de criação, em termos de quebrar as linhas adversárias que jogam totalmente recuado, mas isso não significa que a gente deve pegar todo o trabalho de Tite, colocar fora, demitir o treinador e contratar um novo treinador, sabe? Porque hoje nós não temos exemplo nenhum na Europa de um treinador que vem fazendo um trabalho como o Tite está fazendo. Hoje nós não temos isso, né? A grande equipe que cresceu agora, que foi campeão da Eurocopa, foi a Itália, jogou muito bem na Eurocopa, vem numa sequência muito boa invicta, mas também não é um futebol que enche os olhos, não. A Itália foi vencendo os seus jogos, mas vencendo os seus jogos com dificuldade, tá? Não foi de uma maneira muito simples. Por isso que eu sou contra realmente a demissão de Tite, não sou a favor da demissão de Tite, mas acredito que o Brasil tem que evoluir muito mesmo, taticamente, precisa evoluir muito taticamente, né? Tem alguns jogadores também que estão na seleção olímpica que mostra que está evoluindo, que está crescendo. Eu acredito que até a Copa do Mundo, sim, nós podemos aproveitar esses jogadores, melhorar a nossa seleção, dar mais apoio para o nosso craque, que é o Neymar, né? E poder realmente chegar longe nessa Copa do Mundo de 2022. Então, eu acredito muito nisso. Tá? Por isso que eu não vou deixar de torcer para a seleção, não vou criticar realmente sem ter argumentos, porque o Tite tem números favoráveis, o Tite apresenta realmente o resultado, precisa melhorar, precisa, repetindo mais uma vez, mas o Tite tem todo o meu apoio. Eu não acho que deve mudar agora de treinador a seleção brasileira, ainda mais porque a gente está no caminho de uma Copa do Mundo e está muito bem encaminhada a nossa classificação, que é o primeiro passo nas eliminatórias a classificação para a Copa do Mundo. Então, não acho que deve mudar agora de treinador. E sim apoiar, dar totalmente armas para o Tite e o Tite continuar o seu trabalho e melhorar, evoluir taticamente a seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Tamo junto, galera. E depois eu trago mais informações aí da seleção brasileira. E se prepara que aqui no canal o bicho vai pegar, hein? Vem muita coisa boa para vocês. Então se inscreve agora no meu canal, curte esse vídeo se você gostou. Comenta também, velho, a sua opinião em relação à seleção brasileira, tá? Essa foi a minha opinião. Eu quero que vocês comentem a de vocês. Comente aqui nos comentários que eu vou estar olhando de cada um. Tamo junto e até mais.